Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast História de Sucesso. E mantendo a nossa tradição, sempre trazendo pessoas especiais. E hoje eu estou aqui com o Wagner, ele é empresário e vai trazer um pouco aqui das suas histórias de sucesso para compartilhar com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Robson. Muito obrigado por ter nos convidados, né? Estamos aqui à disposição. É um desafio, mas muito obrigado mesmo. O desafio que será superado, eu tenho certeza, pelo que eu já conheci de você, que isso aqui você vai tirar de letra. Para a gente começar, eu gostaria só que você definisse para a nossa audiência aqui o que é sucesso para você, Wagner. Rapaz, sucesso para mim, dentro de toda essa jornada, eu falo que eu venho vivendo uma jornada, né? Eu vou pegar aqui, eu fiz uma colinha básica, tá? Mas fica tranquilo que são experiências vividas, né? Sucesso para mim é viver alinhado com os meus os princípios de Deus, né? E crescer sem perder minha essência e poder, né, construir um legado que impacta vidas além da minha própria história. Uau, isso, né? Isso é realmente deixar um legado. Isso é uma vivência cotidiana. Eu tenho passado por altos desafios que me fez crer nessa mentalidade. Isso para mim é sucesso. Uau, bacana, bacana isso aí, muito bom. E eu queria entender agora, Wagner, quando que você começou no mundo do empreendedorismo? E aí eu pergunto no seguinte sentido. Foi por oportunidade? Foi por ocasião? Foi por necessidade? Como que você embarcou nesse universo? Na verdade, não foi por necessidade, né? Graças a Deus, meus pais sempre puderam nos manter. Eu tinha 15 anos de idade e foi uma situação que eu não queria ficar dentro de casa. Olha só que legal, né? Eu fui embora para Bahia, eles me levaram e ali foi uma coisa que eu não queria ter ido para Bahia. E meu tio... Você era de onde? Você era de onde? Eu era daqui. Eu fui baiano, vim para cá. Nasci na Bahia, melhor dizer assim. Vim para cá com 8 anos de idade. Certo. Aos 15 anos, meus pais me levaram de volta. Ah, queria voltar. Quando cheguei na Bahia, aquele adolescente revoltado, né? Aí meu tio, para eu não ficar aprontando, meu tio foi e me pegou e me colocou para trabalhar com ele. Ele me pegava, ele era vendedor. Ele saía na segunda-feira e chegava só na sexta-feira, né? Então, eu acompanhava ele nas cidades vendendo biscoito. É a marca São Benedito, lá na Bahia. É muito forte. E ali eu saí e aprendi com ele. Tive mais 2 amigos, né? Que era o Arisvaldo e o Sidney Ferreira. O Sidney hoje é meu amigo pessoal. É um empresário de sucesso de hoje. De longa data. É um empresário de sucesso no ramo de farmacêutica e hoje é uma pessoa que está do meu lado, não só me dá conselhos, como busca conselhos comigo e um é amigo do outro ao ponto de ajudar o tempo todo com palavras, motivação e corrigindo. Porque amigos é isso, né? Amigos não é só passar a mão na cabeça, né? E foi criado nessa época, em 95. Caraca. Então, vocês dois utilizam o que está lá em Provérbios 17, 27. Isso mesmo. Ferro afia o ferro e o homem aprende com outro homem. Isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, esse versículo eu faço ele prática na minha vida em todos os sentidos. Eu faço questão de usar Provérbios, esse versículo atualmente que você acabou de citar, tem sido forte na minha vida. E o Sidney faz parte desse meu crescimento, cara, por incrível que pareça. Eu fico feliz, né? Eu falo para ele, a gente está em contato direto, falo, Legão, você é um cara que tem amigos que é mais que irmão. Provérbios já diz, né? Tá. Então, comecei nessa época, essa parte de empreendedorismo, e ali eu já saí dessa conexão com eles 3, peguei uma moto, eu tinha 15 para 16 anos, enchi o baú da minha moto de Yakult e ia para a rua vender. Só que essa rua era cidades. Eu viajava de menor, viajava por regiões ali, vendendo Yakult nos comércios. E, cara, eu tinha o maior prazer. Só que o que me fez fazer isso, como eu lhe falei,
né? Uma situação, eu não queria ficar parado dentro de casa. Certo. E a outra, eu tinha problema de comunicação. Eu tinha vergonha de aparecer para as pessoas, eu não sabia como me comportar. E a venda foi onde me despertou algo, Robson, que eu falei, aqui eu consigo falar, porque eu tenho uma tabela, eu tenho algo para mostrar para o cliente e isso me obriga a falar. Então, para mim, eu fazia aquilo forçando, né? Depois, em 98, eu já conheci o ramo do marketing multinível e aí eu parti para o marketing multinível, até conhecer o consórcio. Aí eu vim para o ramo de consórcio e já... Mas aí, antes de 98, você trabalhava na parte de vendas, que foi o que você aprendeu ali com seu tio e com esse parceiro que você tem até hoje. Até 98 foi com vendas, né? Com vendas nessa área que eu te falei. Sempre era Bíblia, remédios homeopáticos, né? Eu tenho uma experiência interessante. Compartilhe com a gente. Em 96, logo quando eu comecei essa minha jornada, né? Eu fui para uma cidade, eu vendia remédios homeopáticos. E num dia de segunda-feira como esse, por volta de umas 8h30, 9h da manhã, as casas na Bahia, ela é muito em frente à rua. A calçada, a né? calçada. Tipo, tem a janela e já tem a rua, e foi a primeira casa que eu bati, né? Bom dia, né? Bati palmas e... Inexperiente, eu coloquei a mão na janela. Quando eu coloquei a mão na janela, a dona daquela casa, ela fechou aquela janela com muita raiva. Eu odeio o vendedor, sai daqui. E fechou e ela não viu que minha mão estava ali. E ali cortou isso aqui tudo da minha mão. Nossa. Isso aqui ficou assim, aquela carne pendurada. Eu falei, meu Deus. Eu olhei para aquela senhora e falei, me perdoa, senhora, por favor. Eu ainda fiz assim ainda, desse jeito. Me perdoa, senhora, por favor. Naquele momento, cara, passou 1000 coisas na minha cabeça. Se era aquilo mesmo que eu queria viver. Se era aquela realidade. Me levaram no pronto-socorro, fiz um curativo e eu continuei vendendo. Passei o dia. Eu tava longe de casa, cara. Não tinha como voltar. Eu só ia voltar na sexta-feira. Nossa, então tinha outra opção. Não tinha opção. Continuar. Era trabalhar ou trabalhar, né? E ali foi uma experiência que eu passei, que hoje eu dou risada, mas naquela época fez eu pensar muito sobre o caminho que eu estava querendo escolher naquela época, trilhar. E eu falo para você, não me arrependo. Hoje, eu acho que desde a minha mãe, o meu tio, né, nós sempre foi. Meu avô, ele vendia ouro, para você ter ideia. Então, eu venho de uma geração de vendedor, cara. Então, tá no sangue. Tá no sangue, empreendedor. Né? Meu avô era fazendeiro, meus tios, né, minha mãe, meu pai sempre mexeu com roça, essas coisas. Então, sim, eu venho do sangue de empreendedor, né? Então, tá na veia. Além tá na veia, teve o exemplo, né? Que eu gosto sempre de dizer, que a fala convence, né? O exemplo arrasta. Quando você tem empreendedores na família que você vê negociando, vê fazendo o trâmite de fazer dinheiro, não naquela de ganhar dinheiro, mas você vê a pessoa fazendo dinheiro, acho que isso dá um gás maior em quem está seguindo aquele exemplo. Fala, pô, eu também quero fazer esse negócio aí, né? É desse jeito. E como que você migrou da parte de vendas, porta a porta, podemos dizer assim, para o ramo de consórcio? Foi essa a primeira migração que você fez ou teve algo antes disso? Eu tive algo, né? Na minha adolescência, né? Eu passei por um processo. Na infância, um processo um pouco traumático em algumas coisas, né? Inclusive, desde dificuldade de me relacionar, bullying na escola, né? Eu tenho uma história que, inclusive, eu conto nesse meu livro que eu estou finalizando. Oh, que legal. Né? Qual é o nome do livro? O Homem que Estou Me Tornando. O Homem que Estou Me Tornando. Ó, já pega aí, em breve estará aí nas bancas para você adquirir e ter acesso a esse conhecimento.
E nesse livro eu conto, né, a minha história desde a infância, desde o sofrimento, desde os meus 5 anos de idade, o processo que aconteceu, do milagre, da cura, né, de alguns processos que a gente passou até os 8 anos de idade. 8 anos quando eu cheguei em São Paulo, como foi desafiador, os meus 10 anos, desde o meu primeiro violão com 9 anos de idade, na música, no meu conservatório musical, né, tudo isso eu coloco no livro, né, eu tive isso até meus 15 anos, para você ter ideia. 15 anos eu já fazia conservatório musical. Nossa, que legal. E eu estudava contrabaixo elétrico na época, né? E daí para frente foi um processo que eu fiquei aquele garoto meio rebelde. No entanto, eu escolhi trabalhar. Só que dentro do meio tempo eu sofri um acidente de moto. Né? Nesse meio tempo eu sofri um acidente de moto e eu tive que... meus pais, conversando com um casal amigo deles aqui em São Paulo, eles me mandaram. E eu vim embora para São Paulo. Eu vim morar com esse casal e os filhos dele. Fui trabalhar no supermercado de empacotador. Isso depois da fase que você já vendedor. tinha empreendido lá e depois você veio para cá. Isso. Sim. Aí eles mandaram me chamar. E dali, eu de empacotador, fui trabalhar na padaria. Né? Fui dormir à noite na padaria deles lá, cuidando do supermercado. Depois, isso aí eu já estava com meus 18 anos, tá? Depois eu não consegui, eu parei para analisar que eu não conseguia me identificar, eu preso. Aquilo não era o suficiente para mim. Aí me ofereceram um serviço no Sam's Club para vender cartão do Sam's. Aí eu falei, como que funciona? Você vai pra rua, você vai falar com pessoas. Eu falei, cara, eu já tinha pegado gosto, né? Eu falei, isso. Eu não queria ficar preso. Pra mim, eu não me importava quanto que eu ia ganhar. Eu queria sair. Liberdade. Bom, dali pra frente, eu fui trabalhar. Eu nunca mais soube o que é você trabalhar dentro de 4 paredes. Mas isso daí, Wagner, eu chamo muito de ter o autoconhecimento. Porque muitas pessoas sofrem fazendo algumas coisas porque não buscam olhar para dentro de si, não buscam se conhecer. Porque ela, às vezes, desempenha muito melhor algo quando ela está no flow. Sim. Ela gosta, ela se identifica. Aí, como a pessoa não busca o autoconhecimento, às vezes fica uma vida sofrendo, fazendo algo, porque precisa do recurso financeiro, mas não vai buscar esse autoconhecimento. Agora, quando você se conhece, seja pela busca ou por ter passado por algo que você passou na parte de venda, se identificou, teve um período que você foi fazer outra coisa, se viu fechado, mas peraí, não, o que eu gosto... Eu me conheço que eu me dou melhor. Sim, na aquilo rua, ali, né? eu vi onde estava o meu potencial, né? E ali eu deslanchei. Conhecendo o Sam's, entrando no Sam's Club, logo me identificaram que eu poderia ser um encarregado dos operadores de caixa, aí me colocaram para dentro, eu falei, não, eu prefiro no cartão, mas mesmo assim, eu tinha que escolher aquela opção, aí eu fui trabalhar dentro do Sam's, até que um amigo meu falou, ó, eu tenho uma vaga para ser vendedor de consórcio, só que aí você vai trabalhar na rua, porta em porta, o que você me diz, você topa? Eu falei, cara, eu topo. Aí eu saí de encarregado do Sam's Club para ser vendedor de porta em porta. Olha só que louco. É o negócio, é o gostar. E aquilo que você gosta, que você ama, que você sente paixão. Para você ter ideia, a minha amiga, até hoje eu tenho uma amizade com uma pessoa do Sam's e ela começou junto comigo. Hoje ela é tipo assim, uma diretora geral de uma certa região. Ela fala, cara, era para você hoje ser um cara muito grande dentro do Sam's. Eu falei, cara, é a escolha, é aquilo que eu amo. Eu falo para você, eu amo vendas, eu amo fazer isso com prazer. Sabe, eu tenho... Hoje, eu tenho também uma apostila que eu falo sobre o processo as 10 técnicas de vendas, né? E dentro disso, eu coloco algumas experiências que eu vivi, né? Que é bacana, só que muito desafiador, difícil, e nem todos estão dispostos a viver aquela sensação que eu vivi. Hoje eu falo para você, quando eu saí dali, entrei no consórcio, me identifiquei
peguei o processo completo do consórcio. Para você ter ideia, em 99, eu dei entrada no meu primeiro terreno, cara. Eu tinha 19 anos, eu fui lá e comprei o meu primeiro terreno com 19 anos. Um ano depois, né? Então, assim, eu não me arrependo, porque foi ali que eu comecei a sair do consórcio, vim para o marketing multinível. Né? Fiquei durante um tempo no marketing multinível, né? Nesse período do marketing, eu vim para a igreja. Aí, quando eu entrei na igreja, eu parei empreendedorismo, eu parei marketing, parei tudo. Parei vendas. Por quê? Foi uma fase minha que eu quis viver do ministério, não é viver da igreja, mas eu amava cantar. Então, eu queria gravar CD, aquele processo todo. Desenvolver o dom que Deus te deu. Cantar, pregar, essa era a minha... Né? Eu tive a oportunidade de cantar no coral Renascer Praise, na época, né, em 99, e ali, cara, eu identifiquei um lado meu que eu não conhecia, assim, sabe? Então, ali eu me lancei. De repente, eu entrei em uma igreja... Foi um outro tipo de empreendimento, né? Entrei em uma igreja, que nessa igreja eu comecei a ser o ministro de louvor, tocava ali, aquilo ali eu me deslanchei. Foi uma coisa muito gostosa. Eu vivi, eu falo, o que eu sei hoje, o que eu conto hoje, eu não conto a história dos outros. Eu precisei passar por tudo. Todo o processo. Todo o processo. Então, tudo que eu te contar hoje, dentro do livro, ou dentro da minha mentoria, dentro dos meus treinamentos, foi algo que eu vivi, cara. Eu trago alguns exemplos, algumas histórias, mas, cara, praticamente 85% é história vivência, minha. Tudo vivência própria. Então, eu dou graças a Deus. Me arrependo? Não, tive altos e baixos. Quebrei. Acho que a vida de quem não tem isso? Para chegar onde a gente chegou hoje, eu quebrei mais de 3 vezes, cara. E nesse processo, para a gente entender essas quebras que ocorreram aí ao longo do caminho, você vai trazer também os novos projetos que eu sei que você está iniciando aí, né, que vai ajudar muitas pessoas. Para a gente entender esses processos de quebra. Você saiu do multinível e ingressou no empreendimento ministerial, vamos dizer assim. Eu fui seguir o ministério. E né? como que foi para você passar para a nova fase depois disso? Aí eu fui para missões. Eu tive um tempo na Jocum, né? Eu tive um tempo, fui jocumeiro, né? Jovens com uma missão. Sim. E da Jocum, eu não tive quem investisse em mim. E essas experiências na Jocum, como que funciona? Como que eram os modus operandi da Jocum? Rapaz, assim, a Jocum são jovens missionários, não sei se você conhece. Pouco, por isso que eu até quero entender mais. E assim, uma das coisas que eu entendi, o que eu vi ali, na realidade, a gente vê nas igrejas hoje, o povo, sabe? Não, eu sou missionária, mas na verdade eles não sabem nem o que é ser um missionário de verdade, cara. Sabe? Então, pregar em cima da igreja, dizer que em cima de um púlpito e dizer que é missionário é muito fácil. Eu quero ir para a missão, viver o que eu vivi ali mesmo, sabe? Eu tive um período no Paraguai, onde ali eu via pessoas passando fome, onde eu via o povo comendo carne podre, porque era o que tinha, sabe? Eu tive vivendo um período onde eu não tinha o que comer, cara. Eu tive sangramento, para você ter ideia, porque eu não tinha o que comer. E aí eu olhei para o fundo da minha casa, onde eu morava, e tinha algumas plantações. Ali tinha maxixe, tinha quiabo, e eu não comia nada disso. Eu era um cara muito nojento para comida. E não foi minha mãe me acostumou mal, não. Eu mesmo cresci, sabe? Eu queria outro tipo de comida, menos legumes, vegetais, essas coisas. Então. Só que ali era o que eu tinha na época. Então, eu comecei a aprender a fazer refolgados. Cara, e ali foi onde eu comecei a comer. Eu não via a hora de eu ir para casa de um brasileiro para eu poder comer uma comida brasileira. Né? E ali tinha os menonitas que mantinham a gente, né?
que investia ali financeiramente naquele ministério, né, dentro do Paraguai, era em Campo E20, em Campo E9 que eu estava, né, no EVE. E eu falo para você, esqueci o nome deles, mas são alemães que estão dentro do Paraguai, que têm um poder aquisitivo, que investe na obra ali, né? Porque até a casa onde eu estava, até a família que eu estava apoiando, que tinha uma igreja e cuidava ali a média de 35 a 40 crianças, Nossa, entre crianças e caraca. adolescentes, crianças abusadas, crianças Vários que pais tipos de já tinham estresse. morrido, cara, com vários processos, essas crianças, para você ter ideia. Eu tive um processo que eu não conseguia deixar uma criança encostar perto de mim assim, porque lá, cara, a gente aprende, criança não pode encostar perto do adulto, porque elas são abusadas. E toda vez que uma criança encosta perto do adulto, é a carência. É a falta, né? Às vezes. E assim, cara, na minha cabeça foi muito sofrido ver aquela situação, cara. Sabe, crianças, você vê adolescente, cara, ali de 15 anos abusada pelo pai. Você fica injuriado com aquilo, sabe? E eu falo, meu Deus, é isso que eu quero mesmo. Então, o que acontece? Teve um processo que meus pais não tiveram condições, né, de investir em mim. E, na verdade, a minha família ela não me apoiava na missão. Deus está ali. Está na Entende? missão. Dali eu fui levado para a Argentina e na Argentina foi melhor. A minha convivência, a minha adaptação foi melhor, né? Foi um público diferenciado do Paraguai. Mas no Paraguai foi onde eu aprendi a verdadeira lição ali, cara. E quando encerrou o meu ciclo dentro da Jocum, foi onde eu pensei se era o ministério mesmo que eu queria. E aí eu decidi finalizar a minha carreira ali de missionário dentro, né, aquele ciclo, e eu voltei para o empreendedorismo novamente. Isso daí foi um período de quanto tempo? Do início até... De 5 anos. 5 anos você Eu posso ficou dizer, de 2000 a 2005. Em 2005 eu voltei para o Brasil, para 2006 por aí. Né? E aí eu voltei a investir novamente. Aí eu já... Que assim, eu nunca cheguei, vou trabalhar, me dar um emprego. Não, eu comecei... cheguei para um amigo que tinha uma empresa ele trabalhava com CFTV. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria. Eu entro vendendo e você entra executando. Combinado? Combinado. E aí eu voltei para a parte do empreendedorismo. E, cara, ali a gente voltou a deslanchar. E até hoje eu tenho a minha empresa. Foi aí onde... Aí você entrou como parceiro. Entrei como pra gente parceiro. Entender a primeira quebra. Aí você montou a empresa com esse parceiro, montou algo à parte. Como que foi esse processo? Esse processo é forte, tenho certeza. Eu passando, esse amigo, essa pessoa, né, na época, a gente tinha uma parceria e infelizmente não deu para continuar, né? Tivemos aí alguns desentendimentos, né? Porque tudo tinha uma recorrência de comissão, de ganho, e naquela época ele só me pagava dentro do primeiro contrato, não queria pagar a recorrência. Entendeu? Isso aí, eu comecei a ter um problema. Eu falei, quer saber, eu vou trabalhar por conta, sozinho, quer dizer, né? Eu vou montar meu próprio negócio. E ali eu me separei dessa parceria e comecei do zero de novo. E esse zero, ele foi eu lavando caixa d'água. Eu comecei lavar caixa d'água, telhado, fachada e abri meu CNPJ. Tem exatamente 20 anos. Uau! Exatamente 20 anos. Abri meu CNPJ e essa empresa que eu abri
Hoje é a minha empresa de portaria, limpeza, é a minha empresa de facilities. O meu CNPJ é o mesmo. Caraca, 20 anos, hein? Olha, tem 20 chão, anos. tem coisa para ensinar, hein? Tem. E eu nunca troquei de CNPJ. Já tive altos e baixos, né, dentro da minha empresa, né? Hoje a gente atua no ramo de facilities. A gente tem uma empresa de prestação de serviço que atua com facilities, manutenção preventiva e corretiva, de um lado. E nós temos o outro lado que tem o quê? Temos reformas e construção. Atuo fortemente na área de CFTV, ar-condicionado e drywall. Isso aí a gente atende grandes obras, independente do tamanho. Se for uma empresa pequena, se for uma casa ou se for galpão. Então, independente da escala, vocês conseguem... Atende tudo. Nós temos hoje equipes que conseguem atender essas demandas. Entende? Com esses três nichos. Tá? Essas três frentes, né? Essas três frentes. O que me dá uma segurança? Hoje, eu sou um cara muito aberto. O marketing multinível me ensinou isso. Então, assim, eu fiz outra sociedade novamente de janeiro para cá. Hoje eu tenho um parceiro, né? É o Claudinei Santos, eu chamo ele de Guga, né? A gente tem uma amizade, é um irmão da igreja também, a gente tem uma amizade muito grande e esse cara é um baita de um profissional. Hoje ele é o diretor operacional. Eu sou comercial e administrativo e ele é operacional, ele que acompanha. Então, todas as operações. Mas para chegar nesse ponto, tá? Eu tive uma quebra, tá? Nesse meio tempo que me trouxe média de 1.680.000 de dívida no mercado. Não foi só, porque eu acho que só para pegar que o pessoal pegar o gancho. Tem a questão de você perder esse valor e tem a questão de você ficar devendo esse valor. Foi tipo, eu tenho 1.600.000 e parei aqui, perdi, ou além disso, desci abaixo 1.600.000. Como que foi isso aí? Eu tive ações trabalhistas. Ai, desafiador. Entende? Desafiador. Eu trabalhava como eu falei, eu comecei pequeno. E assim, eu não trabalhava com CLT o tempo todo. Eu ajudava muitas pessoas. Eu tive um número de colaboradores gigante, de ex-presidiários. Eu ajudava muito. Eu gostava disso. Faz parte da missão. Então, assim, Entendi. Eu não estava na missão lá no Atuando, ministério, né? Vamos dizer. Mas eu gostava de ajudar dentro da empresa. Eu gostava, até hoje eu faço isso. Né? Então, eu dei muito emprego para pessoas assim. E aconteceu de uma mãe chegar para mim, ela trabalhava na limpeza para mim. E ela falou, meu filho saiu da cadeia e ele precisa de um emprego. Tem como você ajudar ele? E, cara, uma pessoa como ela, querida do jeito que ela era, não tinha como eu dizer não, entende? Ela trabalhava muito. E naquele momento, eu falei para ela, sim, pode pedir para o seu filho falar comigo. E ele veio, damos emprego. Na época eu tinha uma equipe trabalhando dentro de uma empresa multinacional. E a gente já estava ali indo para 2 anos trabalhando naquela empresa já. Nossa. E aquele menino, ele veio, se dedicou logo no começo. Aí, antes de registrar ele, que é no processo de 90 dias, que antigamente a gente podia fazer isso, né? Hoje eu já não trabalho mais assim. Hoje é totalmente legalizado, vamos dizer, CLT, tudo certinho. Prestadores de serviço vêm trabalhar comigo, tem que ter CNPJ. E mesmo assim, a gente ainda faz alguns contratos, se previne em tudo. Mas que nesse processo também, Wagner, é um processo de aprendizado, de maturação. Porque às vezes muitas coisas são feitas por falta de conhecimento. Sim. E aí, por conta dessas adversidades que vêm acontecendo ao longo do caminho, você aprende a trabalhar da maneira que tem que trabalhar. Não é, ele é mau, ele é chato. Não, é o processo correto. Isso assim que funciona. Então, o processo te ensina, né? Ele lapida você, né? E essa lapidação faz a gente chegar onde chegou e com certeza a gente vai crescer, vai escalar muito, né? E aí esse menino entrou, ficou
aquele tempo de experiência E aconteceu foi bem. um processo, nesse tempo de experiência, vamos lá, ele se acidentou e dentro daquele acidente foi onde eu enxerguei, né? Muitas pessoas se revoltaram contra mim. E ali eu tive que pagar caro, porque nesse meio tempo aí, eu tive essas ações trabalhistas que eu tive que correr, eu tive que vender meus terrenos, eu tive que vender casa. Eu já estava casado, né? Assim que eu voltei de missões, né? Para média de 1 ano, eu decidi casar. Conheci uma moça, casei, né? E foi justamente logo quando minha filha, quando ela ficou grávida da minha filha, que eu me separei dessa sociedade. E comecei a trabalhar limpando caixa d'água, fachadas, né? Nessa vida, sozinho. Né? Dentro disso, eu tive um cliente que ele fala, cara, se você hoje trabalha com limpeza, você já lavou minhas lojas, eu lavei 7 lojas para ele, né? Por que você não faz essa limpeza ser uma limpeza profissional? Quem sabe daqui a pouco você está com equipe de limpeza em condomínios. Tenta fazer isso, filho. E eu sempre fui um cara que eu dei ouvido, cara. Ali, foi eu sempre fui. Até hoje eu falo, cara, bendito foi o seu Aristides aparecer na minha vida, né? A gente chama ele de Ceará. Com certeza era um empreendedor também, né? Não, ele era um dono de um mercado, ele tinha 7 lojas. Então, E ele teve a visão, né? Ele chegou e viu meu esforço, meu empenho. Ele falou, cara, foca dessa maneira que você não vai dar errado. Eu falei, tá bom, seu Ceará, eu vou fazer isso. E ali eu fui pensar como que eu fazia para montar a empresa de limpeza, para ser mais sério. Cheguei e fui conversar com a contadora. E a contadora me explicou. Uma das coisas que minha contadora me explicou naquela época, ela falou, você quer montar uma empresa, uma prestadora de serviço ou você quer uma empresa de ação social? Eu falei, quero uma empresa, né? Uma prestadora de serviço. Ele falou, você quer ganhar dinheiro ou você quer ajudar pessoas? Eu falei, quero ganhar dinheiro. Mas por que ela perguntou isso? Porque eu vim com a visão de missão, de ajudar pessoas. Então ela já sacou ali e falou, deixa eu já dar o destino certo. Só que ela me avisou. E tudo que ela me falou, 7 anos para 8 anos depois, estava acontecendo justamente tudo aquilo que ela falou em relação a ações trabalhistas, processos judiciais, aquela coisa toda. E aí eu me desesperei, como você acabou de falar. Ali eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Comprometi casamento, comprometi tudo, infelizmente. Entendeu? Minha vida, meu psicológico, eu já não trabalhava mais como eu trabalhava. Eu tive época, cara, que eu abandonei equipamento em obra. É porque tem algumas coisas que são desafiadoras. Sabe o que você fala assim, abandonar assim, 10, 12 mil em obras? Cara, você fala, cara, pra mim, se apertar um botãozinho pra sumir, eu tive essa época na minha vida. Sabe? Que é a fase que quando quebra a empresa, quebra o empresário, quebra o CNPJ, quebra o CPF, e aí vai arrebentando tudo. Eu falo para você em Efésios, né? Fala sobre Efésios 6, né? Sobre nós usarmos a capacete. Por quê? Porque tudo que o nosso inimigo, né? Ele tenta fazer entrar na nossa mente. Uma vez que ele entra na tua mente, você perde a estrutura. É o motor. O pessoal fala que o motor é o coração. Eu entendo que é o coração, mas um coração funcionando sem mente não adianta nada. Não adianta, não tem como. A mente mente você vê casos aí assim. Isso, a mente tem que estar sadia, a mente tem que estar funcionando bem. Então hoje eu falo, hoje eu protejo a minha mente. Tá? Hoje eu blindo ela, você nem imagina. Hoje eu brigo muito por ambiência. Ambiência é importantíssimo. Entende? Então, por quê? É o ambiente que faz eu afundar ou crescer. É porque você estando num ambiente bom, quem procura um ambiente bom são pessoas boas, automaticamente você melhora o seu nível de relacionamento. Então, duas coisas que impactam demais no nosso resultado como ser humano. É o ambiente que nós estamos e as pessoas às quais nós estamos nos relacionando. Sim, né? Então, isso vai fazer toda a diferença. E aí, vindo nessa jornada, né, depois que a gente quebrou,
eu parei, fiquei ali mais ou menos uma média de uns 2 anos, né? Nessa época, eu não tenho vergonha em dizer, aliás, eu fiz vários parceiros, amigos, né? Eu entrei por volta de 2015, por aí, no Uber, comecei a fazer Uber, né? Eu tinha um carro que era black, na época eu andava muito de terno e gravata, eu falei, cara, eu já não tenho cabeça para mais nada, não tenho cabeça, não tenho paciência para olhar para frente de uma pessoa e negociar, bom dia, boa tarde, tudo bem, isso aqui, não. Eu só queria saber de uma coisa, entrar dentro do meu carro, bom dia, tudo bem, transportar pessoas para cá. Eu falo 2015, mas na verdade foi quando começou o Uber mesmo. Eu comecei bem naquela época, né? Em 2015 eu estava naquela fase que eu estava parando. Eu nunca parei de fazer o marketing multinível, né? Paralelo, sempre né? fazia paralelo. Mas eu já não tinha mais vontade. Se fosse um shake, se fosse um perfume, não importa. Eu não queria negociar mais nada. Muito menos estar trabalhando na minha empresa. Então, o que eu fiz? Fui dirigir. Mas aí, nesse tempo que você começou, que você foi dirigir, você fechou a empresa, o CNPJ você não fechou, mas as portas da empresa você fechou, Parei deixou outra pessoa tocando? Não, parei como completamente. Quando eu mas parei... os espaços físicos que você tinha, como que foi esse? Eu fechei escritório, fechei tudo. Tinha um escritório em Osasco, na Avenida dos Autonomistas, né? Ali eu fechei, até porque a gente começou, ali eu já estava começando o processo de divórcio já. Então eu já não tinha cabeça para mais nada. Que aí vem um monte de coisa, tudo de uma vez, né, cara? Eu não queria mais nada na minha vida, cara. Foi um desespero. Na verdade, né? Quando eu entrei no Uber, eu falo para você assim, eu saía para trabalhar, levava 36 horas fora de casa. Só dirigindo. Eu não queria voltar para casa. Só dirigir. Eu tinha uma mala e tinha tudo que você imaginar em relação à roupa. Eu parava em um lugar, eu pegava pessoas para Minas, eu pegava pessoas para o Rio, eu pegava pessoas para interior. Eu tinha o prazer de ir para longe, parava o carro, tomava banho de praia. Ali eu me recuperei assim, você acredita? Foi uma terapia. Desse jeito. Então, assim, eu levava 36 horas, literalmente, a voltar para casa. Então, eu não tinha um compromisso, porque eu estava longe das minhas filhas, a empresa, tudo. Então, eu vivia nessa vida, assim. E não queria mais sair daquela... Até que um dia eu conheci uma pessoa. E quando eu conheci essa pessoa, ela falou para mim as seguintes palavras. Você já percebeu que você é muito mais do que você imagina? Cara, você tem umas palavras... Você não é um motorista, cara. Não desclassificando, não menosprezando, né? Mas você não é apenas um motorista. Você é um cara que... Tem algo a mais. Você tem uma facilidade de fechar qualquer negócio. Você me fez voltar a fazer mestrado, né? Você me fez enxergar que eu posso ser muito mais que uma professora. Olha que legal. E eu parei para analisar. Esse relacionamento não deu certo, né? Mas eu aprendi com essa pessoa. Teve um aprendizado. E naquilo que ela falou comigo, ela falou, faz um teste. Tenta começar, tenta investir novamente no que você fazia. E eu falei, a única coisa que eu posso fazer agora, que não precisa de dinheiro, é pegar a obra. Aí eu baixei um aplicativo de obras e comecei a pegar obras. Peguei uma obrinha... Obras para limpeza? Para reforma. Para reforma? Para reforma. Né? Nessa aí eu já não quis atuar mais com limpeza. Eu já comecei a atuar com reforma já. Então, nessa de eu pegar parceiros para executar serviços para mim, eu peguei uma obra de R$ 1.500, lembro. A primeira obra de gesso e drywall. Fui lá e fiz. Ficou lindo, maravilhoso. A mesma mulher que contratou, fez todo o serviço, né, a parede de 3D, aquela coisa linda, ela falou, nossa, que capricho. Eu amei o seu trabalho. E a sua equipe,
Nossa, você devia fazer... Aí sim eu comentei com ela que eu comecei a fazer um curso de design interior. Ela falou, já que você faz um design, você não quer aceitar um desafio? Eu falei, o quê? Você viu outro cliente me dando uma... Deu. Né? Mas que viu algo em você, né? Você tem que perceber isso, você tem que ter isso. Quando as pessoas falam com você, né? Está com o ouvido você atento. fala, cara, opa. E ali ela falou, olha, se você quiser, eu tenho 8 escritórios para fazer desse aqui. Era um escritório da XP que eu estava fazendo, Olha, a decoração. Que legal, mano. Você quer fazer o desafio de pegar um deles para começar do começo ao fim? Eu falei, eu aceito. Bora, né? Bora. Quando eu falei aceito, ela passou a responsabilidade. Ela faz assim, vai lá e tal. Aí eu fui naquele local que ela mandou. Ali eu já vi toda a necessidade, né? O ambiente estava todo quebrado. Peguei os prestadores de serviço, falei, ó, vamos fazer assim, assado. Peguei, montei um plano de obra, né? Distribuí quem ia iniciar, aquele processo todinho. Já parti para a loja para comprar para fazer o orçamento dos móveis, né? E cheguei com o orçamento para ela, ó. Deu X valor. É isso. Ela falou, você vai me entregar na chave? Eu falei, te entrego na chave. Mesa, televisão, computador, todo mundo. O pessoal só ia chegar para trabalhar. E assim fiz. Caraca, velho, que da hora. Peguei as 8 obras dali. Nossa. Ou seja, uma pessoa fez uma observação, uma ex-namorada na época fez uma observação, eu coloquei em prática. Cara, e o primeiro cliente me gerou vamos lá, me despertou algo que eu comecei a pegar aquelas obras e mais para frente, um pouco, alguns anos depois, eu tinha uma engenheira que trabalhava para mim e tive uma equipe de engenheiro e arquiteto. Não sou engenheiro, não sou formado, não tenho faculdade. Mas ali eu comecei a trazer engenheiros e arquitetos para trabalhar comigo. E o que me fez quebrar foi a minha confiança. Ó, de novo, confiança. Né? Eu não tinha um contrato, eu não tinha nada que levasse... Respaldasse, ó. E aconteceu de uma engenheira estar desviando uma quantidade de material. Essa foi uma situação. E a outra foi uma negociação que eu fiz com um cara de terminar a obra dele. E, infelizmente, nessa negociação, eu não firmei um contrato com esse cara. E isso me fez uma bola de neve na minha vida. Então, esses 2 casos fez com que eu quebrasse de novo. Só que essa quebra não foi uma quebra muito alta como a da primeira vez, né? Essa quebra eu já tinha me recuperado e tal, mas chegou nos 200 mil. Mas de qualquer forma é um valor considerável. Né? Aquilo ali foi desesperador, porque eu já tinha outras responsabilidades. Minhas filhas já estavam maior, né? Estávamos estudando um plano para elas, algo grande, futura faculdade, aquelas coisas todas. Então, para mim, aquilo foi meio preocupante. Dentro disso, eu parei, Robson, de trabalhar nessa área por mais 2 anos. Deu mais um time. Dei mais um time, e aí foi onde, após esses 2 anos, tá? Mas aí eu parei e voltei para o marketing. Para o multinível. Para o multinível novamente. O multinível me socorreu muitas vezes na época, né? Voltei para o multinível. E quando eu voltei para o multinível, eu já voltei, não era o cara que vendia mais, que montava a equipe mais. Eu comecei, nesses 2 anos, eu comecei a desenvolver o lado de treinador. Treinar as equipes. Treinar a minha equipe, da minha equipe treinar a equipe dos outros e assim vai. E comecei a ser o palestrante oficial. E isso
foi onde despertou novamente um sonho lá atrás, de 98. Né? Olha só, Em né? 98 começou essa história de treinador, de mentor, que naquela época era consultor comercial, com o Dr. Lai Ribeiro e com o Daniel Godoy. Nossa, dois caras fantásticos. Foi através desses caras que eu criei o desejo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o Dr. Lai Ribeiro, eu estava em uma sala lá com um prof, consórcio da Ford, e ele estava dando um treinamento para nós. Quando eu olhava ele, falei, cara, é esse cara que eu quero ser. Não, ele é Desse bom. jeito, eu falava assim, eu quero ser igual a esse cara, eu quero falar igual ele, eu quero ter fala as bem. pausas que esse cara... Daquele jeito. Então, quando eu vi o Daniel Goldry, eu me apaixonei mais ainda, a forma, as brincadeiras dele, né? Então, eu falei, cara, tá pronto, tá aí. Eu quero ser palestrante. E futuramente quero me preparar para ser um consultor comercial, que é o mentor hoje. É o de mentor, isso. Mas aí, olha, de O 98, processo. 99 até agora. Entende? E foi voltando para o marketing, vivendo esses últimos 2 anos que passamos, 2004 e 2005. 24 e 25. Perdão, 24 e 25, isso. Foi onde eu criei novamente, não só criei o desejo, mas eu comecei a executar e desenvolver. Fortaleceu E aí e eu foi pra trabalhei em prática. 2 empresas de marketing nesse meio tempo, onde ali eu fortaleci essa experiência, esse sonho, né? E comecei a colocar em prática. E, cara, venho trabalhando desde então, sem parar com isso. Só que aí comecei esse ano com um propósito. Esse ano eu decidi, ao invés de trabalhar para uma empresa de marketing multinível, né, de dar um treinamento, porque hoje você ganha se a tua rede produzir, né? E se a tua rede não produzir, já era, ok? E aí foi onde eu optei para estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, sem envolver marketing. Falei, e agora, o que eu faço? Aí eu peguei toda essa experiência de vida, coloquei no papel, literalmente, coloquei no papel tudo isso. Falei, já sei, vou criar um treinamento, né? Só que uma das coisas dentro do marketing que eu vinha sempre pregando, ensinando, era como desenvolver o marketing e, ao mesmo tempo, sem parar de você fazer o que você faz. Aquilo ali... Fazer um paralelo. Né? fazer um paralelo. Porque todo mundo que está no marketing hoje, a maioria... Não, pô, cara, logo você está deixando de fazer o que você faz para você focar 100% no marketing. E tem pessoas que têm medo disso hoje, de marqueteiro. Né? E hoje eu prego diferente, ao contrário. No entanto, eu trouxe essa filosofia para mim, né? Esse sistema, essa metodologia. E hoje, no meu treinamento, eu ensino as pessoas a fazer várias coisas, inclusive gerenciar uma empresa. Aí foi onde eu caí de cabeça em gestão empresarial e comecei a estudar. Então, eu comecei a estudar, me profissionalizar em gestão empresarial e o que rola dentro de uma empresa, o que eu tenho que fazer desde o começo até o fim. O passo a passo, né? Todo o processo, montar um método de trabalho, o processo, a esteira. Eu comecei a trabalhar por esse caminho. E eu falo para você, eu tenho vivido experiências gigantescas na minha vida porque eu estou colocando esse método em prática, tá? Então, eu peguei toda a minha história, toda a minha vida, coloquei no papel, ali eu criei o meu método e estou colocando em prática e está funcionando. Uau. Dentro disso, eu tenho 2 pessoas, inclusive eu tive compartilhando isso com esse meu amigo, que é empresário, que eu já te falei da Bahia. E tem pessoas que, cara, eu quero aprender, eu quero fazer, porque você tá indo bem, como que eu faço? Só que aí eu falei, cara, lá no marketing eu não ganhei dinheiro com isso. Agora eu quero ganhar. E aí foi onde eu corri para me profissionalizar também, não só com gestão empresarial, mas me profissionalizar como palestrante e mentor. E desde então a gente vem se abastecendo de informações, estou concluindo o meu método e em julho
a gente parte Vai. para o lançamento aí do nosso primeiro treinamento e nossa primeira mentoria de 90 dias aí para empresários. Uau, que legal, que legal. E para o nosso público, a maioria, a gente que é empreendedores, são gente que está buscando crescer, evoluir, tá até mesmo por isso, histórias de sucesso, para que as pessoas venham e, através do que a gente compartilha aqui, das experiências, das vivências, as pessoas possam se inspirar e ver que, para todo o sucesso, aquilo que você quer alcançar, tem um processo, né? Até teve um participante que falou assim, para você viver o propósito, você tem que suportar o processo. E tem um processo a ser suportado. Então, as histórias que eu trago aqui é justamente isso, para inspirar. E todos que vêm aqui traz essa questão do desafio. Antes de você falar como que vai funcionar essa mentoria, para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui possam se beneficiar e até entrar em contato com você para saber como que é o processo, você trouxe aí algumas experiências que você viveu que foi desafiadora. Tem alguma outra que você fala, pô, eu passei essa, eu pensei que eu não ia superar? Tem alguma desse tipo que você possa compartilhar com a gente? Que foi, pô, essa aqui foi pedrada. Olha, eu vou falar para você assim, como eu te falei, quebrei essas 3 vezes e essa terceira eu ainda sinto a dor. Ainda dói, ainda não cicatrizou. Ainda não cicatrizou, né? Eu falo para você, quando o homem, ele está, gente, quando eu falo que a mente, ela é muito importante, né? A mente do ser humano, ela é muito importante. Quando o homem, ele está tão para baixo, tá assim, tudo acontece. Tudo acontece. Eu lembro que um período da minha vida, né? Eu lembro que foi 2018. Em 2018, minha irmã ainda era viva. Na época, eu estava vivendo uma fase tão destrutiva. Eu queria tanto, sabe? Eu pensava tão negativo, cara. Eu fui 6 vezes assaltado. Meu Deus. 2 vezes fora do Uber, 2 vezes fora do Uber e 4 no Uber. E uma das vezes eu fui sequestrado. Então, 6 vezes assaltado, a 7ª foi o sequestro. Dentro disso, eu pensei que eu não ia viver, porque naquele período, os caras eles queriam dinheiro, eu tinha pouco dinheiro na época, né? Mas eu tinha desde tablet, telefone, computador. Lembra que eu falei que eu andava com tudo no porta-mala, né? Foi muita porrada, costela quebrada, coronhada, aquela coisa toda, né? E fiquei 2 horas e 45 dentro de um porta-mala. Meu Deus do céu. O porta-mala do meu carro não tinha como respirar, né? Não tinha como eu abrir. E ali, eu falo para você, eu vivi uma experiência, parecia que eu estava no inferno. Teve uma perseguição policial, onde havia troca de tiros e aquilo ali era desesperador para mim. Tinha hora que eu ficava desacordado, tinha hora que... Esse foi um momento difícil. Nossa, meu Quando eu estou aqui para contar a história, então eu fui resgatado. Quando eu fui resgatado, na verdade, os caras me abandonaram em uma madrugada, né? Na madrugada, em um local, por conta da fuga, eles não deram continuidade no plano, que era ficar comigo até 6 horas para poder sacar o dinheiro que tinha. Então, assim, era pouco, mas eles queriam, não importa. Então, naquele momento que eu fui resgatado, eu posso dizer para você, eu fiz aniversário no dia 28 de maio, mas todo dia 3 de fevereiro eu faço aniversário. Você tá igual eu. Todo dia 3 de fevereiro datas de aniversário. eu faço aniversário, cara. Você entendeu? Inclusive, dia 28 de maio, aniversário meu aniversário de casamento. De casamento, parabéns. Você fez aniversário junto comigo, então. Isso aí. Dia 28 de maio eu fiz, né? Inclusive, estávamos já na imersão lá, né? Foi bacana. Não, maio... Não, foi depois. Depois, porque a imersão foi agora. Dia 29.
Ah, é dia 29. A É o dia eleição foi dia depois. 29, É dia verdade, depois. é verdade, verdade. Dia depois. Então, eu falo para você assim, essa foi uma época difícil, né? Porque eu tava carregando um peso tão grande que tudo tava acontecendo negativo. Ah, ali foi quando eu tive o privilégio de conhecer um pastor da Batista de Alphaville, da IBMA. E esse pastor, eu carrego ele, cara, é um paizão chamado Pastor Fernando. Esse cara me trouxe vamos dizer, pro eixo novamente, sentou comigo, bateu um papo. E depois dessa conversa com esse cara, foi onde eu conheci essa moça que eu te falei. E depois começou tudo a dar certo. Comecei a fazer um tratamento que chama de CR, né, que é um tratamento terapêutico, né, com em um grupo de homens na igreja, e ali me ajudou muito, cara. Eu me sinto ser um homem centrado novamente. E hoje eu falo para você, eu sou fruto desse investimento que eu fiz de 2018 para cá. Entendeu? No entanto, passou alguns meses, minha irmã faleceu. Cara, para mim foi ruim demais, difícil, tal, foi impactante, você sabe como que é, mas eu já queria, naquele momento, desistir, mas quando o Fernando me pegou e começou a me colocar no eixo ali, com conselhos, trabalhando comigo, minha vida começou a mudar. Então hoje eu falo para você, essa foi uma fase difícil, que hoje ficou marcado dentro de mim. Pro resto da vida eu levo essa história comigo. Uau, e eu compartilho com todos. Onde eu passo, eu compartilho. Com certeza no livro tá lá mais explicado de uma maneira mais... Mas isso é bom, eu falo que é bom a gente compartilhar, eu digo que testemunhar, porque edifica a fé de outras pessoas que estão passando no vale, tá no desafio, e a gente inspira outras pessoas. Agora, Wagner, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem entrar em contato com você, saber mais do seu método, desse algo novo, dessa mentoria, da parte de gestão que você está montando, está preparando, tenho certeza que vai impactar milhares de vidas. Como que essas pessoas conseguem te achar? Sim, nós temos lá o link do Instagram, depois eu te Qual passo, que é a rede tá? social? Pode... Wagner Santos Mentor, tá? Então, se você entrar lá, @Wagner Santos Mentor, você vai me achar, tá? E também tem o nosso WhatsApp, que por enquanto, né, são os meios da gente, né? Mas logo, logo vai ter, hoje eu ainda vou ter uma reunião com uma pessoa que ela está fazendo justamente toda essa área que eu não sei. Ela vai gerenciar esse meu trabalho dentro do treinamento, mentoria. Ela vai me ajudar a gerenciar isso, como me posicionar no mercado, através das redes sociais. Então, assim, eu tenho essa reunião ainda hoje, né? Porque, assim, pessoal, eu sou uma pessoa que, como vocês ouviram, eu tenho uma história. Eu vivi. Sou um cara que eu acredito que se eu não parar, se eu ser persistente naquele foco, naquele propósito, eu vou conseguir. Então isso me fez ser quem eu sou hoje, ter essa história para contar, mas com resultados positivos. Tive altos e baixos, mas hoje eu falo para você, hoje eu vivo a paz que excede todo entendimento. E através dessa paz é onde eu estou construindo o meu legado, né? Diz que Saul reinou sobre paz e Davi reinou através de guerra. Davi conquistou, mas quem construiu impérios foi Saul. Perdão, Saul não, corrigindo, Salomão, tá? Então, quem construiu impérios foi Salomão. Então, assim, hoje eu faço questão de adotar a paz para a minha vida. Hoje eu ando em paz, cara. Hoje pode estar, sabe, o mundo pegando fogo. Eu estou em paz. Wagner, quero te agradecer por você ter vindo aqui. A gente está caminhando aqui para o finalzinho. Tá. E para finalizar, cara, gostaria que você deixasse uma mensagem, algo que queima no seu coração, algo que você acredita que pode impactar as pessoas que vão nos assistir. Ultimamente, esses tempo atrás eu ouvi uma frase e isso está me ajudando muito a construir esse método, né? Esse trabalho, finalizar esse trabalho que eu estou fazendo do livro, né? E eu criei uma frase para mim.
Não estou tentando voltar a ser quem fui. Tá? Isso é muito importante. Estou me tornando quem Deus me chamou para ser. Uau! Isso é poderoso. Junto com essa frase, eu linko outra que fala: estou me tornando quem Deus... quero me preparar para ser a pessoa que quero atrair. Isso é para relacionamento, para negócio. Então, antes de você querer atrair alguém, você tem que se preparar primeiro. Tem que ser. Eu ouvi essa frase e tudo mudou de um tempo para cá. Então, eu mudei tudo, cara. Eu fiz questão. Quando eu ouvi essa frase através de uma pessoa, quero me preparar para ser a pessoa que quero atrair, eu trouxe isso para minha vida, em todo o contexto. Eu falei, é a partir daqui. Isso. É isso. Lembra que eu te falei, eu sou muito bom para ouvir e são deixas que falei, tá aí, virei a chave. E eu tô... Então, se você quer uma mudança na sua vida, se você deseja alguém, se você quer uma mudança na sua empresa ou qualquer coisa, primeiro, seja. Uau, fantástico. Show de bola, Wagner. Ser para ter. Uau. Quero agradecer, cara, você ter aceito o convite, ter vindo compartilhado tantas experiências. Eu tenho certeza que quem estava nos acompanhando vai se inspirar e vai virar a chavinha, então. Para você que nos acompanhou até aqui, agradeço por ter nos acompanhado. Clica no sininho aí das notificações, se inscreve no canal e o principal, compartilha esse episódio para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Nos vemos no próximo episódio de Histórias de Sucesso. Obrigado, tchau, tchau.